meus amigos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º, que tem como título No Santuário da Alma. Então vamos lá. Noite fechada. Calderara e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo, com fluidos reconfortantes, e a sua situação é de triunfo integral. Dócil, a nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambeiro total dos elementos perispirídicos, com consequência de desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Lembram, meus amados, que o capítulo 7º, como fala aqui, que é do menino, o menino de 8 anos paralítico, não enxerga, né? Não ouve, não fala. E foi registrado que ele veio com uma companhia, 2 companhias espirituais, sendo assediado, né? E ali eles emitem vibrações muito negativas ao pobrezinho, né? Que nesses momentos ele grita, né? Faz uns barulhos tipo um animal, e a mãezinha, né? Ocorre a ele rapidinho, fazendo prece, e nesses momentos que ela ora, né? Ela consegue acalmá-lo. E tem um detalhe também, ela faz as preces e orações dela em dias marcados, tipo assim como o Evangelho no Lar, né, meus amados? E assim ela se vinculou a entidades superiores que estão socorrendo. E Calderaro nos relatou que em breve eles nascerão como irmãos, né, para ver, através da parte afetiva, né, o afeto, esse desvínculo, né, de ódio que acontece entre os 3. Então, é um processo muito lindo. Então, o capítulo 7 nos relatou bem isso, né? Agora nós vamos continuar. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu plano de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam em definitivo o império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. A gente sabe, né, que se o mal que nos comete, ele vem aos pouquinhos, porque nada bate na porta, a gente abre e chega, né, em nós. Não, às vezes o mal é uma constante, devagarito, né, nas coisas. E aí quando vem a depuração, que a depuração vem em forma de doença, de dor, muitas vezes a gente quer se livrar daquilo ali, né? Só se preocupa com o efeito, não vai na causa. Então não sabe o que está acontecendo, o porquê daquela dor, né? E aí aquilo é mais prolongado. Então é esse o processo nosso sempre, né, meus amados? Vamos continuar.
Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu a encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em cursos, de vez que, com valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestava a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, equimeríficos fios de luz entrelaçavam. O assistente amigo comentou com oportunidade: a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. É o encontro de almas que se dedicam à espiritualidade. Nós encarnados, né? Então, sempre na família, quando tem 2 ou 3 pessoas, né? Orando, como dizia Jesus, aí eu estarei. E aqui está, né? Os 3, pai, mãe e filho, né? Se uniram nessa tarefa linda, né? Então, vamos continuar. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros da nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta: graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: e você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado. Alegre: estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado aos ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, volto às perturbações. Com intensidade, nessas fases nocivas, desperto alto da noite com membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. E é bem assim, quando a gente se distrai, como diz aqui ele, distraído da elevação espiritual, quando a gente se liga, às vezes, numa vibração meia baixa, a gente se descompõe. Descompõe o físico porque o espírito está descomposto, né, meus amados? Então a gente se desnorteia, ou a gente meio que sai fora da nossa vibração positiva, dessa elevação que se faz constantemente, né? A gente entra numas faixas, isso é normal, mas aí acontece, né, o retorno disso, né? É bem assim mesmo, né? Vamos prosseguir. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu: felizmente, porém, agora me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante,
Reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Eu vou fazer um parêntese aqui, lembrando, né, meus amados, que isso aqui aconteceu há mais de 70 anos atrás. Naquela época não existiam ainda tantos centros espíritas como acontece agora. Como nossa casa, por exemplo, né? A nossa casa começou também assim, numa família que se reunia, nosso chalézinho, né? Nosso chalézinho amado, né? A família se reunia para estudar, para ler a codificação, para fazer o evangelho. Dali surgiu, né, a casa espírita. E aqui é com eles assim, eles se reúne todas as quintas-feiras, como foi relatado aqui uma vez por semana, para fazer esse trabalho. Tanto que aqui foi relatado que são levados espíritos, ali como falou, recém-desencarnados, né? Recém-tirados da crosta, né? Para serem atendidos, ouvir o evangelho, né? Sentir aquelas vibrações e ao mesmo tempo tá o trabalho dessa mãezinha que dá o passe. Coisa linda, né? Então é isso aí. Vamos lá. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando o meu raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, clamou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo, intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita da nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, serviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistisse os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. É o arrependimento, é o remorso que faz isso, né, meus amados? Quando a gente desencarna, levando esse cabedal, né, de karmas, vamos dizer assim, que o karma não existe, mas das coisas ruins que aconteceram conosco, como a gente foi injusto, né, quanto mal a gente fez, e a gente se dá conta ao desencarnar, a consciência vem bater e o remorso é muito grande. E aí o que a gente faz? Atrai as entidades que nós, né, nós prejudicamos. É esse o fato, como está aqui relatado, né? Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer dizer que o fenômeno epileptoide
Aí o cadenário diz: muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa, e geralmente a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra. Nesse caso, as ações reflexas, longe vai o tempo em que a razão admitiu o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais, e se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quando seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para a desarmonia do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Vejam só, né? O céu e o inferno está dentro de nós. Nós é que construímos, né? Então, se a gente sai do corpo, né, desencarna com culpa, com remorso, nós vamos fazer o nosso inferno. Agora, se a gente está com a consciência limpa, tranquila, nós vamos construir o céu, né? Vamos em zonas mais tranquilas, né? É isso aí. Vamos continuar. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que pouco a pouco esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com um prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhas e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos, tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu estreitado em braços carinhosos, às quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com algum dos adversários nos minutos parciais de desprendimentos propiciados pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção, sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis. Preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiu-lhe as chamadas convulsões epilépticas, com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade. Pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem, pela espiritualidade superior.
Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro da qual se fez extremamente simpático, recebeu vultuosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirídico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vencendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Muito interessante isso, né? A força que ele teve de continuar, né, o trabalho espiritual, de fazer esse entendimento desde os 14 anos, já amparado desde pequeno, né? A gente percebe como nós viemos comprometidos com a espiritualidade. E tantos fogem, né, desse compromisso. Muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade, mas se a nossa mediunidade nos indica um trabalho espiritual, é porque nós estamos comprometidos mesmo com ela, né? É isso aí. Não é em vão, né, as coisas que vêm para nós. Mas vamos continuar aqui, né? Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após abluir a mente em pensamento de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco. Saudando o calderário com especial carinho, o assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos com inequívocas demonstrações de alegria. Comentou suas esperanças no porvir, expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, dispondo a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual, indagou das minhas impressões de nosso lar. Nosso lar é lá a referência do livro Nosso Lar, né? Aquela colônia. Seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. E a conversa a meio quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transuentes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visualmente a calma, qual se fosse tocado no íntimo por forças perturbadoras. Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e, desprendendo-se célere dos nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Quis detê-lo penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me, caldeirado com vigor, e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época alteram-lhe as condições mentais. Receoso, aflito,
teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressado o corpo físico, a maneira de alguém que se socorre no único refúgio de que dispõe em face da tempestade eminente. Os espíritos errádios bateram em retirada e tornamo-nos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o como se fizesse um filho querido. Nós vamos parar por aqui, nesse primeiro capítulo, né? Capítulo 8º, nessa primeira parte, quer dizer. Eu agradeço aos queridos irmãos, muito especial aos trabalhadores da casa, do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, que nesse momento assiste os nossos programas do nosso canal. Continue nos dando força, né? Visite o nosso site, que está com lindas novidades, www.gefx.com.br. São as iniciais do nosso grupo espírita. Um grande abraço, que Deus continue nos amparando, nos tranquilizando, que possamos estar ligados em Jesus todos os momentos da nossa caminhada, principalmente nesse momento, né, que estamos mais isolados no nosso lar. E vamos fazer do nosso lar um santuário de amor, de fraternidade. Até a próxima, meus amados. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.